Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje em falar das áreas das principais figuras geométricas, área e perímetro das principais figuras geométricas. Então vamos lá. Vamos começar pela área do quadrado, área e perímetro do quadrado. Então vamos lá, né? Quadrado. Vamos lá. Um quadrado é isso aqui, né? Então, o que é a área do quadrado? A área do quadrado é isso aqui, ó, gente. É isso aqui. É o interno aqui, ó. Isso é a área do quadrado. O que é o perímetro? O perímetro é a volta toda do quadrado. E isso é a soma dos lados, né? Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem um quadrado, um terreno quadrangular, né? E através desse quadrado, a gente quer saber o perímetro. A gente vai cercar esse quadrado em volta. Então, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber a medida de todos os lados para cercar esse terreno. Isso é o perímetro. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo básico e clássico disso aí. Vamos lá. Eu tenho mais um quadrado aqui, né? Um quadrado, né? Um quadrado que todo mundo saiba tem todos os lados iguais, né? Um quadrado tem todos os lados iguais. Então, eu tenho um quadrado aqui numa dimensão 5 metros, né? Se essa dimensão é 5 metros, automaticamente todas as dimensões são iguais, né? Então, aqui é 5 metros também. Aqui é 5 metros. E aqui também é 5 metros. Porque um quadrado, todos os lados são iguais, né? E como que se calcula a área do quadrado? É simples, pessoal. Ó, a área do quadrado é igual ao quê? Ó, aqui, ó, lado, esse lado aqui, né, 5 metros, vezes lado. Isso é a área do quadrado. E a área do quadrado é o quê? Lado vezes o lado. Então, automaticamente é o quê? Lado vezes o lado, né? Então, a área do quadrado é o quê? Esse lado é 5 metros, dado em metro. 1 metro vezes 1 metro é metro ao quadrado, né? Então, pessoal, é o seguinte. Lado vezes o lado é o quê? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25 metros quadrados. É a dimensão de área, certo? Então, isso aqui é a área do quadrado. Como que funciona o perímetro do quadrado, pessoal? Como que funciona? O perímetro do quadrado é uma coisa simples. É a soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho um lado que mede 5. Eu tenho um outro lado que mede 5. Eu tenho um outro lado que mede 5 e um outro lado que mede 5. Então, a área do perímetro do quadrado é igual a quê? Vamos lá. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual ao quê? A 20 metros, certo? Porque é o quê? Então, vamos exemplificar e estudar esse caso. A área do quadrado é o quê? Lado vezes lado. Então, eu tenho um lado que mede 5, um outro lado que mede 5. 5 vezes 5 é igual a 25 metros ao quadrado. Seja metro, centímetro, milímetro. Toda a área é representada ao quadrado, né? O perímetro. O perímetro é o que? É a soma dos lados. Se eu sei que esse lado mede 5 e esse outro lado mede 5,
automaticamente os outros lados serão 5 também. Entendeu? É como se você fosse cercar um terreno, então tem que somar a soma de todos os lados. Então 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual ao quê? A 20 metros. Aí não é em quadrado, é 20 metros. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a área agora do retângulo. Vamos para a área do retângulo agora e depois vamos para a área do paralelogramo. Então, área retângulo. Vamos lá. Como que se calcula a área do retângulo? Não, a gente tem um retângulo aqui, certo? Qual que é a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado tem os 4 lados iguais. O retângulo tem 2 lados iguais e outros 2 lados iguais, com medidas diferentes. Então, por exemplo, esse lado aqui do retângulo é igual a esse. E esse lado aqui do retângulo é igual a esse, certo? Então, como que se calcula a área do retângulo? É comprimento, né? Que é esse maior aqui, né? Vezes largura, que é esse outro aqui, né? Esse é a forma do retângulo, comprimento vezes largura. Então, como que a gente calcula? Como que a gente calcula a área do retângulo? Então, vamos lá. Um exemplo com números, né? A gente precisa agora de exemplo com números, né? Vamos lá. Eu vou desenhar um retângulo aqui agora novamente. Esse lado do comprimento aqui, ó, é o lado maior, mede 6. E esse lado aqui da largura mede 5. Quero saber a área desse retângulo. Como que a gente faz? Então a gente faz o seguinte, gente. A área é igual ao quê? Do retângulo? Comprimento vezes largura, certo? Então, a área vai ser o quê? 6, né, que é o comprimento, vezes 5, que é a largura. Isso aqui é dado em metro, tá? Dado em metro. A área vai ser igual a 30 metros ao quadrado, certo? Esse é o exemplo clássico de retângulo. Eu quero saber o perímetro. Como que eu faço para calcular o perímetro? Pessoal, é o seguinte. O retângulo tem um comprimento de 6. A largura aqui de 6. O comprimento aqui de cima será 6 também. E a largura aqui também será 6. Certo? Então, como que é o perímetro? O perímetro é o seguinte, pessoal. A soma de todos os lados. Então, eu vou somar 6 aqui. Com 5 aqui. Com mais 6 aqui. E com mais 6 aqui. Quer dizer, com mais 5. Com mais 5. E o perímetro vai ser igual a quê? 6 mais 5. 6 mais 6, 12. Com mais 10 vai dar 22 metros. Esse é o perímetro do quadrado com essas dimensões, dado em exemplo, com todas as dimensões aqui faladas, certo? Agora a gente vai para um outro exemplo clássico, né? Uma outra figura que todo mundo conhece, né? Que é o paralelogramo. O que é o paralelogramo? O paralelogramo, gente, que a gente for da área do retângulo, tudo. O que é o paralelogramo? O paralelogramo é apenas o seguinte: paralelogramo, vamos falar do paralelogramo aqui, né? Paralelogramo.
O que é o paralelogramo? O paralelogramo é isso aqui, gente, ó. Isso é um paralelogramo, entendeu? E como que se calcula a área do paralelogramo? Aqui a gente tem um, vou apagar aqui, tá? Vamos desenhar a mão. Aqui a gente tem um paralelogramo, né, que ele é meio inclinado. Só que aqui a gente tem uma altura, certo? Uma altura, que eu vou chamar de H. Aqui eu tenho uma base, certo? Essa base eu vou chamar de B. Isso é um paralelogramo. E como que se calcula a área do paralelogramo, pessoal? Vamos lá fazer o seguinte. A área do paralelogramo é o seguinte, ó. A área é igual a base, que está aqui, vezes a altura, que está aqui. Certo? Isso é a área do paralelogramo. Certo? Agora vamos dar um exemplo clássico disso. Vamos lá. Aqui eu tenho um paralelogramo. Aqui mede 10. Certo? Aqui mede 5. Então eu tenho o quê? A área do paralelogramo é o quê? Base vezes a altura. Qual que é a base, pessoal? 10. Então a área vai ser o quê? 10 vezes a altura. 5. A área vai ser igual ao quê? A 50 metros quadrados. Porque isso aqui dá em metros. Tá? Isso aqui é a altura. Esse 5 é a altura, não é o lado. Tá? E como que seria o lado? O lado eu não exemplifiquei medida, eu só exemplifiquei a altura. Mas para calcular o perímetro dessa medida, eu teria que saber os lados. Aí os lados, a figura daria para você. E o perímetro, todo mundo sabe que é a soma de todos os lados. O que seria a soma de todos os lados? A soma de todos os lados seria isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Isso aqui é o perímetro, tá? Para mim saber o perímetro, eu teria que saber todas as medidas. Eu dei aqui só a medida de altura e a altura da base. É a medida da base e da altura, que é o suficiente para mim calcular a área, né? O perímetro eu teria que dar as outras medidas dos lados para vocês. Mas isso agora não vem ao caso. Porque todo mundo sabe que a medida do perímetro é todos os lados. É como se eu fosse cercar um terreno. Eu teria que medir todos os lados e saber qual que é a medida do terreno. Diferente da área, que a medida da área é dada essa aqui, ó. Eu tenho que saber a área através de uma forma. O perímetro, seja do quadrado, do retângulo, do trapézio, é a soma dos lados. Já a área é uma fórmula específica, na qual eu especifiquei aqui. A área do quadrado é lado vezes lado. A área do retângulo é comprimento vezes largura. E a área do trapézio, que eu expliquei aqui, do paralelogramo que eu expliquei aqui, é base vezes altura. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus abençoe a todos.